Você algum dia já achou que sabia muito sobre um determinado assunto, que todos que não concordavam provavelmente só não tinham as mesmas informações que você, porque se tivessem eles concordariam? Provavelmente esse daí é um mal de quase todo jovem ou adolescente. Eu já achei que eu sabia muito, que eu sabia de tudo. O tempo passa, você evolui como pessoa e percebe que não é o pessoal com mais idade que é mal informado. É a gente que é jovem que não tem ainda uma noção macro das coisas. Essa insensatez juvenil pode acabar dando frutos muitas vezes. É o famoso sem saber que era impossível, foi lá e fez, sabe? Mas também faz com que a gente tente resolver problemas que já foram resolvidos muitas vezes. Eu sei que tem alguns de vocês que acompanham o DioLinux desde o começo, desde antes da gente ter um canal no YouTube, né? E para vocês eu quero dizer muito obrigado. Foi uma honra amadurecer com vocês ao longo desses mais de 10 anos. Recentemente nós chegamos à marca de 600 mil inscritos aqui do canal e para comemorar esse marco incrível dessa comunidade Pinguim maravilhosa, eu vou apresentar para vocês o DioLinux OS, uma distro antiga aqui do projeto DioLinux. Sim, a gente já teve o nosso próprio Linux. Se você nunca tinha ouvido falar, senta porque lá vem história. Eu imagino que alguns de vocês não tenham ideia do quanto tempo a gente já está nessa estrada aqui. E eu acho que o vídeo de hoje vai ajudar vocês a terem um pouco dessa perspectiva. Mas contando a história desde o começo, quando eu comecei a utilizar Linux e comecei a me interessar mais pelo assunto, naturalmente eu acabei me interessando em toda essa questão de customização que o mundo Linux oferece. E também na possibilidade da gente criar os nossos próprios sistemas customizados exatamente do jeito que a gente gosta, sabe? E foi ali que eu esbarrei em um projeto que se chama SUSE Studio. Eu acabei fazendo um vídeo a respeito disso lá em 2000 e... quanto isso aqui? 8 anos atrás, 2015 nesse caso. Ainda utilizando o Ubuntu Unity, mostrando como funcionava esse SUSE Studio. O SUSE Studio é uma ferramenta que não existe mais exatamente dessa forma, até onde eu sei, mas que permitia que você criasse uma versão derivada do OpenSUSE ou do SUSE, no caso, customizada com os softwares que você quisesse, criando uma distro assim. Esse projeto originou várias distribuições interessantes que na época eu lembro de ter testado. E o primeiro DioLinux OS que eu criei aqui de brincadeira, na verdade, para testar, recebeu esse nome simplesmente por causa do projeto ser DioLinux e tal, e aí era o sistema operacional do DioLinux. E com o tempo eu acabei me interessando um pouco mais a respeito disso, porque eu comecei a utilizar Ubuntu com maior frequência a partir de 2012, mais ou menos, e eu fazia uma série de modificações e ajustes e tweaks e tal para deixar o sistema do meu agrado, modificava alguns parâmetros do próprio sistema para tentar extrair algum tipo de performance a mais. Eu aposto que muitos de vocês já fizeram isso. E aí eu comecei a pensar, bom, e se eu fizesse então uma ISO desse sistema instalável já com as coisas que eu gosto mais? E foi assim que nasceu o DioLinux OS 2, 3 e assim por diante. E aqui vocês estão vendo uma página lá do dia 26 de maio de 2013 aqui no Web Archive da página do DioLinux OS, quando o site era feito no Blogger ainda, e esse aqui já era o DioLinux OS 3. Ainda tem algumas imagens de como ele era e tal. Então pra galera que pergunta pra gente sobre fazer uma distro ou algo assim, a gente já fez um projeto desse tipo antigamente. E aqui vocês conseguem ter uma noção do que ele fazia, de como ele era e tal. E definitivamente não era muito impressionante, especialmente para os padrões atuais, mas eu tenho algumas ISOs aqui e daqui a pouco eu vou mostrar o sistema por dentro, como era. É só para vocês entenderem a história. Esse aqui já era uma versão um pouco mais madura, porque eu acabei encontrando páginas que ainda estão no site. Essa aqui seria a última página do DioLinux OS, que terminou na versão 5, inclusive. A gente teve então, tecnicamente, 5 versões desse sistema, e 5 versões pode parecer muito, mas como eu fazia baseado nas versões do Ubuntu, a gente durou ali 2, 3 anos, alguma coisa assim. Então também não acabou do nada, mas não é como se tivesse ido muito longe, né? E eu costumava pedir muito para as pessoas feedback dentro da própria comunidade do DioLinux, que era bem menor do que o que a gente tem hoje aqui, felizmente, né? Sinal que a gente conseguiu crescer, que vocês estão aqui com a gente. Mas eu costumava pedir muito feedback sobre o que as pessoas gostariam de ver dentro do sistema, que tipo de visual, que aplicativos a gente deveria colocar. Era uma construção que a princípio tinha começado com as minhas necessidades, mas depois, quando eu publiquei para as pessoas utilizarem, eu vi que algumas pessoas gostaram, eu comecei a fazer o que vários projetos de distribuições
que são lançadas ali para a comunidade começam a fazer também, que é tentar agradar o público e agradar todo mundo. E realmente é difícil, é impossível fazer esse tipo de coisa acontecer. Na época a gente tinha esse grupo no Facebook aqui, como você pode ver, o Diolinux OS era o nome do grupo, depois virou um grupo mais o Diolinux e tal, e anos depois a gente acabou levando as coisas para o nosso fórum, que é bem melhor do que esse grupo aqui no Facebook jamais poderia ser pelos recursos, pela forma de interagir. Mas mesmo assim é um grupo que acumulou aí seus 14 mil membros praticamente e tá aqui trancafiado até hoje e tal, porque a gente não teria tempo de manejar, moderar esse tipo de coisa e até o interesse pelo Facebook caiu bastante. Se você olhar uma dessas páginas, você vai ver que o que a gente costumava fazer era fazer alguns atalhos, coisas que as pessoas costumavam fazer pelo que a gente coletou de dados. Essa sempre foi uma coisa que a gente sempre fez, coletar dados primeiro para tomar decisões lá na época. Tudo bem que a experiência sobre como fazer isso da melhor forma era bem limitada, as necessidades das pessoas eram um pouco diferentes, mas a gente se preocupava em entregar o sistema em português, por exemplo, para garantir que não precisasse baixar tantos updates, removia alguns pacotes que a gente considerava meio bloat assim, substituía por outros. Aqui até você pode ver quais são os aplicativos que a gente adicionava, era mais adicionava do que removia, com certeza. Só que várias coisas aqui aconteciam simplesmente pelo fato da gente ser... eu falo a gente, né? Mas naquela época era mais eu mesmo, né? De eu ser um adolescente e não ter a menor noção de como esse universo de criar sistemas operacionais profissionalmente funcionava. Tipo, não dá para colocar o Google Chrome no sistema igual eu fazia aqui. Você está ferindo uma das licenças. Você não pode colocar também esse pacote aqui de Ubuntu Restricted Extras aqui. Não daria para colocar também por causa de direitos autorais, de licenciamento e tal. Se eu fosse levar o projeto adiante, isso aí com certeza ia dar um BO. Mas enfim, era esse tipo de customização que a gente fazia. Uma coisa que provavelmente você já deve ter visto em diversos outros sistemas se você acompanha a evolução do mundo Linux aí nos últimos 10 anos, talvez. Com o tempo, conforme as versões foram saindo e a ideia do que seria o Diolinux OS foi se lapidando, os meus conhecimentos sobre tecnologia, sobre o próprio Linux também foram sendo ampliados, eu percebi que o que eu estava fazendo era gambiarra, basicamente, né? Existia N formas de solucionar o mesmo problema que eu estava tentando solucionar, só que de um jeito um pouco mais inteligente, mais sustentável ao longo prazo, mais adaptável para a necessidade das pessoas. Tanto que quando eu desisti de manter o sistema, e vocês depois vão ver como estava já a última versão, que é bem menos modificada, uma das coisas que eu criei aqui foi esse post sobre como construir o Diolinux OS você mesmo. Porque, na verdade, o que eu estava fazendo eram as modificações que eu considerava pertinentes nessa época aqui, baseado no Ubuntu 14.04 LTS, que o pessoal chamava de DOS, né? O Diolinux OS só de comédia. E aí mostrando como fazia todos esses processos de configuração, atualização e tweaks específicos dentro do sistema que poderiam aumentar a performance de algum jeito, especialmente em equipamentos que eram parecidos com o meu naquela época, que era um laptop da HP, se eu não me engano, bem simplesinho. Claro que esses posts são tão antigos que links e imagens assim acabaram se quebrando ao longo do tempo e a gente não conseguiu corrigir por estar criando conteúdo novo na realidade, mas isso aqui aconteceu. Isso aqui foi uma forma de criar um Diolinux OS, que era o Ubuntu otimizado e tal, que o pessoal sentia saudade. Se você pesquisar no Google sobre como criar uma distro Linux baseada no Ubuntu Diolinux, você vai encontrar uma série de posts, se eu não me engano foram 13 ao total, que explicavam como utilizar o Remaster Sys para criar uma versão customizada do Ubuntu, gerar uma ISO e tal. E esse tutorial infelizmente não funciona mais porque o Remaster Sys foi descontinuado. Hoje em dia, se você quiser fazer alguma coisa do tipo, você vai ter que usar o Cubic, se eu não me engano, que é uma ferramenta mais ou menos parecida, que serve para customizar ISOs do Ubuntu e criar uma espécie de instalador e tal. E aí eu tava falando sobre isso com os membros aqui na nossa comunidade no Discord, né? Se você já é membro do canal, lembra de sincronizar sua conta com o Discord para você poder acessar e trocar uma ideia aqui com a gente. A gente tava conversando sobre isso, eu pedi se alguém por acaso tinha as ISOs do Diolinux OS, porque eu mesmo já não tinha mais. Na verdade eu tinha a ISO só da versão 5 e ela já era bem modificada. E aí pesquisando aqui, o pessoal começou a tirar um pouco de sarro do design antigo do site, justo. Mas pesquisando um pouco, eu acabei encontrando aqui em casa esse CD aqui, ó, Diolinux OS 2 Beta 2. Eu até fazia os testes, só que daí para poder testar na máquina eu tinha que gravar nos CDs e DVDs e tal.
para testar. Quem me segue no Instagram viu que eu estava fazendo uma cópia dessa ISO aí, tentando transformar esse DVD numa ISO de novo. Por sorte eu tinha um gravador e leitor de CD e DVD ainda aqui, que me permitiu criar uma ISO desse disco, né? E trazer agora para o desktop para a gente olhar junto. Então por que a gente não faz isso, né? Olha só, eu tenho o Linux OS 2 e o 5 e a gente vai ver como era. Eu não espiei ele de verdade aqui, só para poder ter essa primeira impressão depois de mais de 10 anos junto com vocês. Essa aqui seria a tela de Grub de Linux OS 2.0, que teoricamente seria um beta, não sei porquê, talvez tivesse algum bug ainda que eu não tinha resolvido, que eu queria resolver, né? Porque bug sempre tem, nem sempre a gente sabe resolver eles. Baseado aí no Ubuntu 12.04. Era uma LTS. E eu entrei aqui no modo live, tem esse wallpaper aqui também, feito no GIMP. Pariu. O que? Feio, né? Bem feio. Eu não sei qual é a senha que eu tinha colocado. Será que é de Linux? Não é nada. Aqui eu vou entrar no modo de convidado mesmo pra gente ver. Beleza. Eu acho que tem como trocar a resolução aqui, porque tá errado. Não sei se tem mesmo como colocar aqui. Infelizmente não tem como ajustar a resolução, então vai ficar mais ou menos assim, mas dá pra vocês entenderem o que a gente fazia aqui. Essa aqui é a versão 2, eu acho que a versão mais elaborada que a gente já teve foi a 3, porque foi mais ou menos assim. Começou com não sabendo o que fazer, depois a gente meio que definiu o que queria fazer, então foi uma escada de pouca coisa para muita coisa. Depois eu comecei a entender que o que eu estava fazendo era meio zoado, e aí eu comecei a reduzir as customizações até a versão 5. Então essa daqui seria um protótipo do que seria o ideal. Infelizmente eu não consegui achar a versão 3, mas acho que aqui deve dar pra gente ter uma ideia. Esse wallpaper aqui customizado e tal. Esse aqui é o Unity, né? Eu mostrei pra vocês recentemente na volta do Unity. Quando eu digo a volta é porque nessa época o Ubuntu utilizava essa interface. E tem um logo aqui no lugar e tal. Um arquivo de leia-me na área de trabalho, com o e-mail ainda antigão, e aqui o nosso Twitter ainda é o mesmo, siga lá, @blog_diolinux. Obrigado por usar o Diolinux OS, espero que você goste. Poxa vida, nem para revisar isso aqui, por isso que era um beta, né? Mas alterações era para ser das, provavelmente, né? Das alterações que eu fiz no sistema e que ele possa ser útil para você. Bom, isso aqui é um Ubuntu customizado com um tema um pouco diferente. Se você abrir aqui, eu acho que ele é todo azulado e tal. O Ubuntu era laranja nessa época, né? Ainda é um pouco laranja, mas bem menos do que já foi. Esse aqui é o antigo Nautilus. Para quem não reconheceu, Nautilus 3.4.2. E tem várias coisas assim bem únicas dele. Por exemplo, é que aqui, se você não utilizava o Ubuntu naquela época, talvez não vai fazer sentido, mas ele tinha várias scopes aqui embaixo, várias lentes. Eram umas 5 ou 6, eu acho, e a gente removia isso aqui porque elas pesavam um pouco. Na época, sempre que você digitava alguma coisa, ele conseguia fazer uma pesquisa online também, e isso deixava as coisas um pouco mais lentas. Então você tem agora aqui a Home, que apareceria os aplicativos recentes, os aplicativos, e aí você pode filtrar por categorias, e também pesquisar por arquivos especificamente aqui. E se a gente for olhar os aplicativos, tem várias coisas customizadas aqui, já talvez dê para filtrar, para acessibilidade, não tinha nenhuma modificação. Em acessórios, aqui foi adicionado o Shutter, e eu acho que tem, esse aqui deve ser o Nemo. Não, esse aqui é o mesmo Nautilus. Tenho a impressão de que eu tinha adicionado o Nemo em algum momento. Você repara também no estilo dos ícones, né, que a gente está utilizando aqui. Esse aqui era um tema de ícones chamado Faenza, muito popular naquela época, que se você for ver, o Manjaro Settings Manager do Manjaro usa até hoje. A gente tinha mantido o LibreOffice aqui, eles tinham ícones diferentes na época. Esse ícone aqui era mais do OpenOffice, eu acho, do que do LibreOffice. Em gráficos, tínhamos o GIMP já pré-instalado, que era uma das coisas que era como era o GIMP há 10 anos atrás. Quase igual do que é hoje, praticamente. É um programa que visualmente demorou para evoluir, né? Aí deu uma travada, eu tive que reiniciar ali para voltar a funcionar. Mas é só pra gente dar uma olhada nas coisas mesmo, né? É um sistema que é completamente não recomendado de se utilizar. Mas uma das coisas que você pode reparar que tinha de diferente aqui era a presença disso, ó, na barra, você tá vendo aqui, ó? Android, TweetDeck,
IMO, o próprio Chrome, né, que vinha pré-instalado. Como era o Chrome naquela época? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Isso aqui são web apps na realidade. Então, essa coisa de web app definitivamente não é uma coisa recente. Assim, a gente já tinha essa perspectiva desde aquela época e algumas coisas já eram requisitadas pelo público, como por exemplo integração com Android. E o AirDroid é um serviço bem legal até hoje para se utilizar para integrar aí com o smartphone. TweetDeck eu usei muito também por uma época para você manejar várias contas diferentes do Twitter. E deixa eu dar uma olhada meio que por cima aqui para ver se tem alguma coisa diferente. Bom, tem aqui a ferramenta de configuração NTFS, uma coisa que não é mais necessária hoje em dia. O próprio NTFS acabou sendo integrado ao kernel Linux, né, o sistema de arquivos lá do Windows. E repara que tem um recurso no Unity dessa época que você deixava o mouse em cima e ele mostrava todo o texto. O GNOME só veio a ter isso aqui muito recentemente no dashboard, curiosamente, que era uma coisa que já existia aqui. E por algum motivo tem a loja do Deepin, de aplicativos da época. O instalador está aqui. Ainda tinha o Firefox, ó, não foi removido. Tinha esse Silicon Disk Burner aqui, que é um aplicativo de gravar CD e DVD. Curiosamente, muita coisa do Ubuntu ainda é parecida, né? Certos aplicativos que ele carrega, tipo drivers adicionais, o gestor de atualizações, esse tipo de coisa assim. Se eu não me engano, também tinha o Ubuntu Tweak configurado. Não sei se nessa versão aqui já tinha. Dentro do painel de controle, você tinha essa seção extra que permitia configurações um pouco mais avançadas, incluindo o tema, que nesse caso aqui é o Faenza Blue Dark. Eu sabia que era o Faenza e tal, mas é diferente. E o tema GTK é o Ambience Blue. O padrão do Ubuntu seria esse aqui, ó, Ambience também. O tema padrão do Ubuntu era assim. Foi assim até o Ubuntu 18.04, eu acho, 18.10 por aí. E aí, algum tempo depois, surgiu o GeoLinux OS 5. Esse daqui eu cheguei a instalar no computador. A instalação é a mesma do Ubuntu, eu usava o YubiKitty, com a única diferença de que não tinha slides com fotos, era só o instalador direto. Tipo o que o Elementary OS fez por bastante tempo no começo, antes deles mudarem. E aqui eu acho que a senha é DIL, se eu não me engano. Esse aqui foi a última versão que foi feita, já baseada no Ubuntu 14.04 LTS, então de 2014. E esse aqui tá com a resolução certa, então a gente já pode observar algumas coisas assim. Nem o logo mais estava sendo mudado, porque nessa época aqui eu já tinha entendido que as modificações que eu fazia no Ubuntu eram desnecessárias. Tudo podia ser substituído por um shell script praticamente, ou simplesmente comecei a achar melhor que seria mais interessante eu ensinar as pessoas a fazer o que eu estava fazendo com o Ubuntu do que ser uma espécie de detentor da simplicidade, digamos assim. Então, ao invés de eu criar um negócio e entregar uma solução, sendo eu esse intermediador, eu comecei a tentar ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa que eu fazia. Porque no fim eu tinha noção de que isso ia tornar as pessoas mais independentes ao longo do tempo, e eu acho que isso é melhor. E também porque começou a gerar bastante estresse, dava trabalho, cobrança em cima desse tipo de coisa. E o GeoLinux tem um produto um pouco diferente, né? A gente é uma empresa de mídia, basicamente. Nessa época a gente nem era uma empresa, bem dizer. Mas divide muito a atenção. É muito difícil você conciliar coisas desse tamanho. Ou você é 100% focado nisso, ou você não vai fazer um negócio bem feito. Não tem como. Ou você precisa ser uma empresa muito grande, né? Você tem que crescer mais. E aqui já tem algumas diferenças. O próprio Unity já estava mais maduro, já tinha mais pessoas utilizando. Talvez tenha sido a época de ouro do Ubuntu ali, com o Unity, pelo menos o 14.04 LTS, onde estava no pico de desenvolvimento, já tinha sido lançada a Steam para Linux, e usar o Skype era uma grande coisa naquela época, então já vinha pré-instalado, assim como o Chrome, com um ícone um pouco mais reconhecível. Agora, repare que a gente deixou de utilizar aqui temas de ícones customizados, igual estava rolando lá, porque ser bonito não era mais o que interessava. Eu não queria modificar a aparência dos ícones aqui, dos desenvolvedores, dos fabricantes, porque poderia dificultar as pessoas novas que fossem chegar a testar o sistema, talvez, a simplesmente reconhecer aplicativos que elas já reconheceriam de outros lugares, do Windows, do Mac, do que fosse. Nessa época também tinha já um outro navegador aqui, que não tinha como desintegrar do sistema, que era a época do Ubuntu Mobile. Então,
estava tendo uma intenção de criar aplicativos convergentes já aqui por parte da Canonical, e esse aplicativo aqui do Ubuntu Web Browser era um deles, e era através dele que se integravam web aplicativos no sistema. Então esse conceito de PWA que a gente está acostumado hoje em dia, de você meio que instalar um site no seu sistema, o Ubuntu já trazia desde muito tempo. Que eu digo não o Ubuntu que trouxe isso, né? Mas ele trazia integrado no sistema especificamente. E aqui já não tem tantas modificações assim, mas já tinha o Ubuntu Tweaks, tinha um outro aplicativo aqui que era o Unity Tweaks, se eu não me engano, esse aqui, que também servia para configurar o ambiente gráfico, era um pouco mais completo nesse sentido. Bastante opções realmente aqui, incluindo configurações aqui da dock e tudo mais. Essas imagens que estão aparecendo aqui claramente são residuais da ISO, que eu não apaguei como deveria ter apagado provavelmente, mas do que eu consigo ver aqui de coisas diferentes, tem o Wine pré-instalado, tem a configuração de Firewall pré-instalada. Algumas dessas coisas eu ainda me questiono por que não é integrado ao sistema. O UFW é integrado no Ubuntu desde sempre, o Firewall em linha de comando. A gente até tem um vídeo sobre isso aqui no canal, mas a interface gráfica para ele não. Então poderia ser colocado lá no GNOME Settings, provavelmente, na parte de privacidade e segurança, uma opção de configurar o firewall. Coisa que a gente precisa instalar ainda um aplicativo com interface assim para fazer isso. Está dando um bug aqui com as letras, pelo que eu estou vendo, com as fontes. E nenhuma modificação muito drástica a mais que eu lembre aqui foi feita no sistema. A barra aqui na parte de cima, agora o wallpaper sumiu. Essas ISOs antigas aqui estão completamente zoadas, né? E esse aqui, pessoal, é o site do GeoLinux. Não me pergunte o que é GeoLinux TV, porque eu não faço ideia hoje em dia. De 2014 aqui dentro do... Ó, que você consegue ver, ó. 2014 aqui no Web Archive. E esse aqui traz esse sistema aí que foi o último, basicamente, que foi lançado. Então, vamos ver como é que eu estava apresentando o sistema na época e ver se eu concordo comigo mesmo. Não é o Ubuntu perfeito, mas é quase. Então, uma boa frase de marketing. O GeoLinux OS é uma remasterização do Ubuntu com os programas mais utilizados pelas pessoas, com otimizações de velocidade e com o idioma português do Brasil instalado por padrão. Acho que só essa frase aqui já denota um pouco de qual era a tocada nessa época em relação a esse projeto. Já era assumido logo de cara que é uma remasterização e não uma distribuição nova. Porque até mesmo, se eu não me engano, antes disso, as pessoas já estavam chiando que estava fazendo uma nova distro, aquela velha ladainha de sempre, né? Que geralmente quem não faz as coisas costuma colocar para cima dos outros. Mas enfim, de fato era só uma remasterização. Então, uma remasterização ainda assim pode ser útil. O fato de ser uma remasterização não quer dizer que seja ruim necessariamente. Porém, por que eu estava remasterizando aqui? Qual o sentido disso? Então, aqui seria com os programas mais utilizados pelas pessoas. Isso aqui era uma intenção boa. Quantas distros tem uma intenção desse tipo? Quantas eu já mostrei para vocês aqui que tem um viés mais ou menos nesse sentido? Só que o que acontece? Os programas mais utilizados pelas pessoas, entre aspas, variam de pessoa para pessoa, de região para região. Mesmo dentro do Brasil, as pessoas têm perfis diferentes. E eu comecei a sentir, mesmo na época, que o que eu queria era um sistema que tivesse menos escolhas feitas pelos outros, acredito. E aí eu pudesse adicionar o que eu quisesse, que ele viesse num padrão e eu modificasse esse padrão. Esses programas mais utilizados, se eu não me engano, eram obtidos através de votação. Então, mesmo que tivessem sido votados, o espectro de programas que eram listados para serem votados também era baseado numa lista curta. Eram algumas opções, dentre essas, qual você prefere, e a gente colocava. E aí tinham essas otimizações de velocidade e o idioma português instalado por padrão. Qual que era o lance aqui? O idioma em português instalado por padrão era simplesmente uma garantia de que tivesse em português, mas o próprio instalador do Ubuntu já permitia que você selecionasse. O que a gente fazia era selecionar por você, no caso, o idioma, baixar os pacotes, garantir que estava instalado. Era isso. Se o instalador funcionar bem, esse não deve ser um problema, né? E as otimizações de velocidade é meio que também você fazer escolha pelas pessoas. Porque pensa assim, qual é o desenvolvedor de um sistema operacional que está colocando coisas no sistema para deixar ele mais lento propositalmente? É difícil você pensar uma distribuição Linux fazendo esse tipo de coisa.
por que você iria querer prejudicar o seu próprio projeto? Quando alguma coisa é construída de uma forma diferente, não é tão alinhada assim com a performance e sim com alguma outra coisa, seja beleza, seja algum outro aspecto, existe um motivo por trás disso. Existe um motivo para certos recursos não estarem ativados. O que eu fazia era modificar esses padrões ali e tal e tentar afinar um pouco. Mas, ao mesmo tempo que poderia ajudar algumas pessoas, poderia prejudicar outras que estavam utilizando um sistema alterado. Sem falar que toda vez que o Ubuntu lançava uma coisa nova, eu tinha que intervir, fazer as modificações e daí liberar. Por isso que eu comecei a pensar, bom, é melhor eu compartilhar o conhecimento na realidade, ensinar como se faz isso, quem quiser fazer, faz. E aí a gente vai ter mais pessoas sabendo como tudo funciona. Se quiser saber mais detalhes sobre esse projeto, acesse aqui. Beleza, vou acessar aqui, porque eu estou curioso. Onde está descrito tudo o que foi adicionado e modificado no sistema. O GeoLinux OS 5 é baseado no Ubuntu 14.04.1 LTS e tem suporte e atualizações, assim como o Ubuntu original até 2019. O sistema está disponível para download gratuitamente, uma ISO instalável de 64 bits, já não dava mais suporte para 32, né? Você pode tanto gravar num DVD, que é, né, boomer, ou usar um pendrive bootável para instalar no seu HD. E aí aqui tem... tinha os links, né, torrent e tal, isso aqui não estava funcionando mais pelo que eu testei. Talvez o link aqui de download ainda estivesse. Bugs conhecidos e como resolvê-los caso você os tenha. Tinha um bug do chaveiro do Chrome aparentemente e alguma coisa com os thumbnails, ausência de thumbnails em imagens PNG. Ok, e essa aqui seria então a página de publicação onde eu mostrava o que foi modificado. Vamos ver o que foi modificado aqui. Depois de um bom tempo, enfim, saiu a mais nova versão da nossa remasterização do Ubuntu, chamado GeoLinux OS, ou Ubuntu GeoLinux Edition, chega na 5ª versão. O objetivo, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer a função do GeoLinux OS. Muitos argumentam da inutilidade de se criar uma nova distribuição e eu realmente concordo com isso, já existem tantas boas, não é verdade? E é por isso que eu gosto de deixar claro que o GeoLinux OS é uma remasterização simples e útil do Ubuntu e não um novo sistema. A ideia é levar até você o Ubuntu um pouco mais puro do que ele é. Como analogia, a gente pode usar o Android, que possui uma versão original e outras modificadas pelos fabricantes. Nesse caso, estamos oferecendo o Ubuntu com uma seleção de softwares e configurações de acordo com as necessidades da maioria. Um sistema totalmente out of the box, com ambiente Unity, para que você possa simplesmente instalar e sair utilizando. Bom, o que mais tem de diferente aqui? Acho que se tem uma coisa que o GeoLinux é prático, especialmente para quem não tem muito tempo de ficar instalando programas e mais programas na pós-instalação. Sabemos que cada usuário tem um gosto diferente, mas a nossa seleção certamente é satisfatória. Vejamos. A base é o Ubuntu 14.04 LTS, kernel na época era 3.13 e Unity 7.22. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aparência. Isso não é muito relevante e se existe algo que com certeza gera divergência são temas e ícones, e acrescentá-los só faria a ISO ficar ainda maior. Então resolvemos não alterar nada, apenas um papel de parede padrão para deixar nossa marca. Os demais wallpapers são os mesmos, então personalize à vontade. Ou seja, já perdemos aquela coisa que tinha na edição anterior de colocar temas e tal, ou como você viu nessa segunda edição aqui também já tinha um visual diferente, né? O GeoLinux OS vem com todos os codecs inclusos através do pacote Ubuntu Restricted Extras. Isso é uma coisa que eu não sabia direito na época, ou simplesmente ignorava por, né, a dole. O próprio Ubuntu usava esse pacote de extras para ser instalado no sistema porque não poderia distribuir ele com a distribuição por questões legais, que era uma coisa que eu fazia inclusive. O player de música é o Banshee, que é esse aqui embaixo. Ele era utilizado no Linux Mint na época também. Também ele vinha com o VLC e foram retirados o Totem e o Rhythmbox do Ubuntu original para tentar dar uma equilibrada, né? Não ter tantos aplicativos redundantes. Era uma preocupação minha desde essa época, assim. O braseiro permanece no sistema como gravador CD e DVD e o programa para webcam Cheese também. Nos acessórios, a gente acrescentou o Shutter, ferramenta de screenshot, né? Bem legal, inclusive. E o Gedit agora tem tons mais escuros. Aqui tem algo interessante, ó, nos gráficos. Aqui a gente tem uma boa novidade. A gente incluiu o nosso GIMP Shop, o famoso PhotoGIMP de hoje em dia, que nada mais é do que o GIMP com a configuração do Photoshop. Tanto ícones quanto a organização visual e até mesmo as teclas de atalho. Com o visualizador padrão de imagens, nós temos o Shotwell, que também pode organizar os álbuns e tal. E veja que o PhotoGIMP existia desde essa época, desde 2014, 2013 e tal.
mas ele só foi receber fama depois que eu publiquei ele no GitHub em inglês. E aí bastante gente começou a se importar com ele. Aqui também vem com o QBTorrent por padrão, veio com Skype, Firefox, já com Flash instalado, porque era uma coisa importante na época, e o Chrome com 2 navegadores, então acaba completando o time. A gente removeu os joguinhos que vinham no Ubuntu e instalamos a Steam, o Play on Linux. Nessa época a Steam de Linux tinha muito menos jogos do que tem hoje, né? Não tem nada a ver, é completamente diferente, mas enfim. E em termos de personalização, o nosso Ubuntu modificado vinha com o Unity Tweak e o Ubuntu Tweak, que foram os dois que eu mostraram para vocês, né? Além disso, tinha coisinhas então que a gente trocava. Por exemplo, a pesquisa recursiva do Nautilus ativada, adicionados os ícones de áreas de trabalho. Também tem o GUFW, que é a ferramenta de firewall que eu mencionei, mas aqui está escrito Firefox, era para ser firewall provavelmente. O Remina foi removido, o Landscape foi removido. O Landscape é um aplicativo da Canonical. As integrações online da Dash do Unity foram desativadas. Como eu disse, era uma coisa que pesava especialmente antigamente. Os envios de relatório foram desativados também a princípio. Foi instalado o Java. Precisava-se muito de Java na época para poder acessar aplicativos de banco e coisas assim. E também provavelmente não era permitido distribuir o Java desse jeito. Vinha com Synaptic, Gparted, também foi desativado o Blur no fundo do menu. Desativar o Blur deixava o sistema mais rápido em máquinas fracas antigamente. Os efeitos do Comps também, então era tipo uma minimizada em como o Ubuntu se parecia visualmente. O iCandy dele era um pouco desligado para fazer ele ser um pouco mais performático. E idioma padrão e tal, alguns aplicativos que saíram. O Preload, aquele aplicativo lá para pré-carregar bibliotecas, era instalado. Consumia aí os seus 440 MB de RAM, olha só. E aí dava para fazer o download aqui. Depois de tanto tempo, é extremamente nostálgico olhar para essas coisas, olhar para o caminho que eu trilhei. Mas por mais que até hoje algumas pessoas lembrem do Linux OS com carinho, ele dificilmente vai voltar a ser alguma coisa. Com o tempo, assim como um crítico culinário que tem um paladar mais aguçado e sabe exatamente o que analisar em cada refeição para fazer sua crítica, mas não necessariamente cozinha ou é um grande chefe com estrelas Michelin, eu passei a estudar coisas diferentes, coisas que compõem bons sistemas. Isso me permitiu fazer análises de distros e criar conteúdos para vocês da forma com que vocês assistem hoje aqui no canal, aumentando talvez a minha sensibilidade para design de interfaces, até para o lado humano das coisas. Eu não tenho dúvidas de que eu poderia ser talvez aí um bom consultor nesse âmbito, mas eu não me arrependo de ter trilhado o caminho do ensino ao invés de criação de uma distro. Eu acho que era algo de maior necessidade até na comunidade Linux do que mais uma distro, que como diferenciais ia ter coisas que qualquer sistema operacional bom hoje em dia tem. Eu admiro todos que se arriscam por esse caminho de tentar criar uma nova distribuição, um novo sistema operacional, mas ao mesmo tempo eu acho importante também a reflexão sobre se criar uma nova distro é realmente, talvez assim, resolver o problema que você está tentando resolver. Claro que isso depende do problema, mas se a intenção é deixar algo mais simples de ser utilizado ou tentar atender um nicho de mercado em particular, nem sempre manter o sistema operacional completo e modificado vai ser a melhor solução, porque isso vai fazer com que você gaste muito tempo tomando conta de problemas que outras pessoas comumente já resolvem ou já resolveram, ao invés de focar no objetivo do seu projeto. Vários projetos, inclusive, estão aí porque instalar e configurar determinadas aplicações ou serviços pode ser complicado para algumas pessoas. E enquanto esses projetos ficarem focando em fazer sistemas ao invés de resolver o problema de fato, que é a instalação desses certos softwares para atender um nicho, o problema simplesmente continua. Tentar fazer uma distro por alguns anos me trouxe bastante aprendizado. Eu não me arrependo de ter gasto tempo com isso, mas como tantas outras coisas na vida, elas dão certo até que deixam de dar certo. Isso não quer dizer que não vale ou não valeu a pena, só quer dizer que é o momento de seguir adiante e lutar pelo nosso próximo sonho. Até a próxima!